Olá, boa noite. Durante muito tempo se acreditou, com alguma razão, que o mundo estava melhorando, né? Que as coisas estavam caminhando, né? É claro que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ela chacoalhou o mundo, né? A ciência avançava, mas quando veio o nazifascismo, né? Veio a crise de 29, veio a Segunda Guerra Mundial, a ideia de que o mundo estava melhorando, ela foi assim afastada, né? Todo mundo ficou muito impressionado com o período das guerras, né? A própria Primeira Guerra Mundial, ela deu fim à chamada Belle Époque, né? A bela época, né? Nos países desenvolvidos, com o imperialismo, né, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, com o imperialismo, o nível de vida se elevou muito, mas o capitalismo ele é sujeito a crises, né? Então veio a crise de 29, né? O imperialismo é sujeito a disputa, né? O capitalismo ele suscita essa disputa entre os países por recursos naturais, né? Então, assim, na primeira metade do século XX, teve vários problemas, né? As duas grandes guerras, a ascensão do nazifascismo, a crise de 29. Então essa geração que viveu a primeira metade do século XX, assim a percepção de que a gente estava avançando, que a humanidade estava avançando, ficou abalada, né? Por esses acontecimentos, né? Principalmente a Segunda Guerra, né? O nazismo foi algo que, com toda razão, chocou o mundo, né? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a impressão que muita gente, que esse Ocidente, né, ao qual a gente de certa forma pertence, ou pelo menos a gente acha que pertence, né, nós brasileiros nos achamos pertencentes a esse Ocidente, o Ocidente, nós todos, vamos dizer assim, a gente já acreditava que a coisa estava caminhando, né? Que o mundo estava melhorando de alguma forma, né? Aos trancos e barrancos, mas a coisa estava melhorando, né? Nos últimos tempos, isso não está mais acontecendo. Quem tem um pouco de consciência está vendo que a coisa não é assim. Aliás, todo mundo, né? Até a própria extrema-direita, que é, vamos dizer assim, a fonte de tanta preocupação, ela também não acha que o mundo está bom, né? Então acho que existe um consenso que o mundo não caminha bem, né? E de fato ele não caminha bem, né? A situação é muito preocupante, né? Mas vamos voltar a um ponto que eu queria que a gente partisse desse, que é o ponto do pós-guerra, né? No pós-guerra, né? Depois de 45, né? Se constituíram grandes classes médias nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, né? Toda a visão que a gente tem de conforto no capitalismo, né? Vem dessa experiência que foram experiências mais da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, do que do resto do mundo, né? No resto do mundo, a pobreza ela sempre foi, digamos assim, dominante, né? Mas nesses países da Europa Ocidental e da América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, se construiu uma grande classe média, né? E foi essa classe média que foi o principal alvo das políticas neoliberais, né? Quem mais perdeu, a gente pode dizer assim, foi a classe média dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e do Canadá, né? Talvez algumas pessoas de esquerda, porque a esquerda ela tem uma questão com a classe média, né? A esquerda se ressente da classe média ser tão de direita, né? Em grande parte. Esse é um assunto muito complexo, né? Resumir a classe média à direita, né? Não é isso, né? Tudo é muito mais complexo, né? Mas assim, mas eu mesmo gosto de brincar classe média, né? Fazer uma crítica a essa classe média que apesar de ter chance de estudar, de não ter uma situação tão precária quanto os mais pobres, ela acaba se identificando com os interesses dos mais ricos, né? Mas eu quero fazer aqui, mas o meu ponto aqui não é falar mal da classe média, não.
nesse vídeo, o meu ponto é outro, é ao contrário, é a defesa da classe média. Inclusive porque se você for socialista, de esquerda, o que você quer, né, o que a gente deve querer, é justamente que todo mundo seja de classe média, né? Que a sociedade seja dividida entre uma classe média baixa e uma classe média alta. Você é muito capaz, muito trabalhador, você é como se fosse uma classe média alta hoje em dia. Você ganha 50 mil, 60 mil, 70 mil. Para por aí, você não precisa ganhar mais do que 70 mil, 80 mil, né? Principalmente num sistema que tenha welfare, né? Que tenha seguridade social, né? E se você for menos capaz, você tem que ter uma renda mínima aí de uns 5 mil, alguma coisa no mínimo, 5 mil, 6 mil, 7 mil, né? É o que é. Tô dando exemplos, tá, gente? Um outro sistema, um outro mundo, o dinheiro pode ter outro papel, mas estou só assim tentando deixar claro que o ataque às classes médias é algo extremamente ruim. Né? E foi o que mais aconteceu no mundo nos últimos anos, foi o ataque às classes médias. Né? Se a gente for... E aí vou voltar a essas classes médias que existiram em profusão, né? Na América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá, e na Europa, e ainda existem. Né? Esses lugares ainda tem a maioria de classe média. Essa classe média está perdendo muito, né? Está se empobrecendo muito. E isso não é bom. Eu não acho que seja bom. Porque, inclusive, o empobrecimento da classe média não aconteceu às expensas dos mais pobres. Né? Talvez, se for pensar o pobre chinês, aí é outro papo, né? Houve uma... Mas, assim, dentro dos países, você não teve o pobre ficando exatamente melhor, né? Você tem um outro caso que teve uma elevação do piso, mas quem mais ganhou foram os ricos, né? Aliás, o caso do Brasil nos governos Lula, a gente tem uma situação um pouco... A gente teve os ricos ganharam muito no governo Lula, os pobres também saíram da miséria, que é muito importante, e a classe média teve uma perda relativa, né? Depois a gente tenta até conversar isso, mas isso aconteceu para o governo Lula, apesar de ser um governo teoricamente de esquerda, né? O PT foi, ou é ainda, né? Um partido de esquerda, talvez, enfim, isso é uma outra questão, mas sem dúvida foi, o PT surgiu, nasceu como um partido de esquerda, né? Como um partido bem interessante, com críticas importantes ao stalinismo, né? Críticas ao trabalhismo, até críticas, vamos dizer assim, excessivas ao trabalhismo, né? Depois no governo o PT está fazendo coisas até piores, talvez, que os trabalhistas, não sei, enfim, é um tema para debater, mas o tema aqui não é o PT nem o governo Lula, não. Quer dizer, até mas não diretamente. Eu queria abordar primeiro essa questão das classes médias nos países desenvolvidos, né? Essa classe média, dos países desenvolvidos, ela vivia bem, né? Ela tinha, você pegar, né, a década de 60, 70, foi uma época de muita inclusão nos Estados Unidos, né? E engraçado que a direita liberal até acha que essa inclusão, né, tem um livro aí de como a democracia se destrói, uma coisa assim, ele até coloca que a falta de controle dos cardeais, dos guardiões da democracia, dentro dos partidos, acabou deixando esses elementos, né, exógenos entrarem, né? Então ele acha até, você vê que a direita é engraçada, né? Mesmo a direita que critica o trumpismo, né, que critica a extrema-direita, parece que coloca a responsabilidade disso na democratização dos partidos estadunidenses, né, que aconteceu ali por volta da década de 60, né, final da década de 60, se não me engano, né, que os cardeais do partido, né, que esse livro chama de guardiões da democracia. Mas eu vou tentar me ater ao ponto. O ponto é que houve um processo de empobrecimento da classe média, mas que não foi em benefício dos pobres, foi em benefício dos ricos e super ricos, né? E eu acho que a classe média é muito instrumentalizada, ela acaba virando muito uma ferramenta, né, na mão desses grupos maiores, né? Enfim, e esse achatamento da classe média é um fenômeno reconhecido, né, incontroverso. A OCDE até fala sobre isso, né, que é a Organização dos Países Ricos, né? Esse processo é conhecido mundialmente como squeezed middle. E esse achatamento da classe média é que, em geral,
fomenta os fascismos, né? Isso foi assim no passado e está sendo agora, porque a gente percebe que, em geral, embora essa nova extrema-direita ela não seja totalmente igual ao fascismo, né? Quem chama de neofascismo eu não discordo, acho que tem muitos elementos mesmo do fascismo, mas essa extrema-direita ela é uma coisa, porque na história nada se repete, né? Só se repete como farsa, né? Então a gente nunca tem uma situação igual a outra, né? A história, ela assim, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Na minha época de ensino médio, que já faz bem mais que 30 anos, né? Faz uns 40 anos já, eu me lembro que o livro de história bom que eu tinha, até do Aquino, tinha uma chargezinha dizendo que o historiador é como um profeta com os olhos virados para trás, né? Isso não é verdade. A história é importantíssima, é uma ciência, uma disciplina, assim, qual é o nome que a gente queira dar para a história, não vai entrar no debate aqui se história é ciência ou não. Eu não vou entrar no debate, né? Não é porque eu nem tenho uma opinião, não, é porque eu não quero entrar nesse debate agora, mas a história ela é importantíssima, né? Eu não vou, quem sou eu? Eu sou professor de história. Acho das ciências humanas, que eu adoro as ciências humanas todas, né? Eu acho que a história até acaba sendo a mais importante, mas eu tenho receio de me perder aqui fazendo uma apologia à história, mas estou só deixando claro que o fato do historiador não poder prever o futuro não quer dizer que eu esteja diminuindo a importância da história, não. Acho que a história é fundamental para a compreensão do presente e até para imaginar possíveis soluções para o futuro, né? Para entender que o nosso mundo ele não é assim porque né? Assim no sentido para a gente desnaturalizar, né? A realidade, para imaginar que outro mundo é possível, né? Então a história é muito importante, mas ninguém sabe, né? O que vai acontecer no futuro, né? Então voltando aqui ao meu ponto, né? Que eu queria destacar esse ataque às classes médias, né, que foi generalizado. O neoliberalismo ele tem como um traço esse ataque às classes médias. Embora as classes médias gostem muito do neoliberalismo em geral, né, mas não só as classes médias, né. Hoje em dia até se fala muito do pobre de direita, né, que o Gessé Souza fez o livro agora, mas essa expressão já era usada há muito tempo. E eu até discordava dessa expressão quando falavam assim, no Brasil, falavam assim, né, a prostituta goza, o cafetão tem ciúme, o traficante cheira e o pobre é de direita, completava, né? Isso não, o pobre, assim, no sentido da classe dominada, né, a classe trabalhadora normalmente é de direita, no sentido de dominada, né? Porque se ela não fosse dominada pela ideologia da classe dominante, o mundo seria outro, né? Na medida que a classe trabalhadora é a maioria da humanidade, né? Mas o fenômeno que chama a atenção a gente agora é todo o discurso, é toda a politização que está havendo pela direita, né? Então antes o pobre não dava tanta bola para política, hoje em dia ele tem um discurso da direita, ele está igual a classe média, né? Assim, né? Com um discurso todo de direita, né? Nesse sentido que eu tô falando. E aqui não estou dizendo, obviamente, que todo pobre não é de direita, nem de toda a classe média é de direita. Se nem o rico. Se nem todo rico é de direita. Tem até rico de, vamos dizer assim, com outra ideologia, né? O Engels era um sujeito rico, né? Então, assim, não tem nada que obrigue necessariamente você ser de uma classe social e você ter uma ideologia, né? Mas eu estou falando de uma forma genérica, né? Então, tentando voltar ao meu ponto, que é o ataque que houve às classes médias mundiais. Eu até escrevi aqui foi até bom, escrevi um papel aqui para eu me lembrar de conversar umas coisas. Aí eu queria citar uma entrevista, gente, porque eu tô falando tanto de classe média para chegar num ponto, né? Eu citei a classe média dos Estados Unidos e da Europa, que é onde se constituiu de verdade uma classe média sólida, e essa classe média está sendo destruída pelo neoliberalismo, né? É um fenômeno, vou repetir, internacionalmente conhecido como squeezed middle, quer dizer, o meio espremido, e esse chamamento para que a classe média pague a conta é bem o espírito do nosso tempo, né? E que eu vi de uma forma muito clara há mais ou menos, acho que tem uns 20 anos atrás, acho que faz uns 20 anos, eu acho,
que eu li uma entrevista de um Setúbal, não sei se era Paulo Setúbal, Olavo Setúbal, era o cara que na época, acho que ele já morreu. Acho não, ele já morreu. Mas ele era o principal acionista, o principal membro da família Setúbal que comandava o Itaú. Ele era o comandante do Itaú, né? Era um dos donos do Itaú, da família Setúbal, né? Acho que as famílias do Itaú são a Setúbal, né? Acho que é a Vilela, né? Acho que é a outra, né? A Setúbal acho que é a principal. E hoje em dia a família Saz, porque houve a fusão com o Unibanco, né? Mas eu acho que era Paulo Setúbal, mas pode ser outra coisa, pode ser Olavo. Não é um da década não é o fundador, não, porque tem um Olavo mais antigo, né? Olavo Setúbal mais antigo, mas acho que é um Paulo Setúbal, mas não importa. Era o dono, né? O comandante do Banco Itaú na época, né? Acho que tem 20 anos essa entrevista. E essa entrevista, uma coisa me impressionou muito, tanto que eu me lembro dela até hoje, né? Que o Paulo Setúbal, o Setúbal, se era Paulo Setúbal ou Olavo Setúbal, porque teve um Olavo, mas que é outro. Teve um Olavo Setúbal que era o mais antigo. Não é esse Olavo, mas podia ter Olavo, que tem outros nomes na família, mas a gente não importa. A gente se é Paulo, se é Olavo, numa boa, né? Não importa. O dono do Itaú. Ele estava na entrevista, ele dizendo, a pessoa falando da pobreza, né, no Brasil, é ele, bilionário, ultra bilionário, ele respondeu assim, é porque os ricos, quer dizer, a classe média tem que pagar essa conta. Foi muito engraçado porque ele começa com os ricos, aí depois ele dá uma hesitação, tem 3 pontinhos, ele fala, quer dizer a classe média, quer dizer o custo de tirar as pessoas da pobreza, querem que recaia sobre a classe média. Inclusive é uma parte de uma milhões de aspas, né, esquerda, que parece pensar isso, né? Porque, inclusive, é mais cômodo, né? Se você vira parte de uma elite política, você dá palestra, você ganha uma grana, mas você tem um compromisso com os pobres, mas não quer ofender os ricos, né? Você quer ficar de boa com os ricos. Para você tirar o dinheiro, você vai ter que tirar da classe média, né? Aliás, a palavra, quando usa uma palavra privilégios, né? Que é uma coisa bem meio weberiana, né? Meio, né? É bem o nosso discurso, né? O nosso reme-reme, né? É sempre essa coisa de privilégio. Normalmente é para citar um privilégio, entre aspas, da classe média. Porque a gente não se considera o cara ser dono de tudo, dono dos bancos, dono das fazendas, dono das indústrias, a gente não acha que é privilégio, né? A gente está falando é o senso comum. O senso comum acha que é direito. O senso comum acha que algumas pessoas, algumas famílias podem ser donos da natureza, né? Porque basicamente é isso, é dono de tudo praticamente, né? As coisas todas são dos ricos, são da burguesia, né? A classe trabalhadora, quando muito, tem uma casa, tem um carro, uma geladeira, né? O resto tudo, os meios de produção social são da burguesia. Isso é naturalizado, né? Aliás, é curioso, porque parece que para esse senso comum, a única forma de você ganhar dinheiro justa é pela chamada sendo empresário. Se não for empresário, não trabalhar em iniciativa privada, parece que o dinheiro que você ganha não é justo, né? Tem um horror ao servidor público, não é só o servidor público chamado marajá, né? Embora mesmo esses marajás muitas vezes cheguem à classe média alta, né? Não chega nunca a ficar rico, né? Então, representa que seja para ninguém é para ficar rico no serviço público, né? Para mim, na verdade, ninguém é para ficar rico, né? Eu acho que, pela minha posição, acho que se chegar à classe média alta já tem um padrão de vida muito bom, né? Enfim, mas o meu ponto é esse ataque, né? A classe média, que começou lá atrás, né, com o neoliberalismo, e essa percepção que os ricos e quem os representa, até os representantes de esquerda, entre aspas, dos ricos, querem que a classe média pague a conta, né? E há um ódio muito grande da classe média, né? E a classe média reage, né? E reage de uma forma normalmente ruim, né? Reage ficando mais de direita ainda, né? A classe média, ela muitas vezes ela direciona o seu ódio, o seu ressentimento contra os mais pobres, né? Contra aqueles de uma cor diferente, né? A classe média deixa fluir o seu racismo estrutural, né? Seu preconceito de classe contra os mais pobres, né? Porque ninguém quer, todo mundo sabe que a pobreza é uma situação muito dura, né? Então ninguém quer ser pobre. Aí o ódio acaba, os ricos, né? Batem na classe média
e a classe média despeja seu ódio contra os mais pobres, né? E, aliás, é uma situação bem clara disso é o que houve nos Estados Unidos, né? Quando caiu o Muro de Berlim, acabou a União Soviética, houve a vitória, né, do campo, vamos chamar capitalista, né? Embora a gente tenha que falar sempre sobre a União Soviética, né? Eu aqui não sou um apologista do modelo do socialismo real, né? Eu acho que valem muitos programas, tem que ter muita discussão sobre a experiência do socialismo real, que muitos chamam de Rui Fausto, né? Chama de burocratismo despótico, né? Eu não estou entre as viúvas do stalinismo de jeito nenhum, mas, aliás, stalinismo é outro debate, né? Tem gente que diz que nem existiu, né? É um debate que é válido, né? A gente vai ter uma hora dessas. Mas, assim, o fato é que a União Soviética, ela existia uma alternativa ao sistema capitalista, melhorou a vida da classe trabalhadora no mundo inteiro, especialmente nesses países do primeiro mundo, né? Essa classe média numerosa que existiu nos Estados Unidos, na Europa, ela existiu justamente porque o capital precisou dar os anéis para não perder os dedos, né? Então, isso a gente tem que se lembrar, se eu já falei isso uma vez aqui em algum vídeo desse, é pouco, vou ter que falar sempre. No pós-guerra, a gente teve imposto de renda que chegou a índices de 80%, que hoje em dia seriam considerados confiscatórios. Mas foram esses impostos que criaram o sistema de bem-estar social europeu. Foram esses impostos que fizeram a Europa ter um padrão de vida muito bom. Foi justamente essa taxação sobre os ricos e super ricos que fez existir uma classe média numerosa, que fez existir sistema de saúde, que fez os índices de criminalidade serem baixos, que fez uma vida boa, né? Porque o capitalismo fora do seu pequeno momento social-democrata, chamada época de ouro do capitalismo, que foi, né, do pós-guerra, 30 anos entre o final da Segunda Guerra Mundial e meados da década de 70, até as crises do petróleo, né, foi quando o capitalismo deu certo, né? Assim, se a gente pode dizer que o capitalismo deu certo para algumas pessoas, né, que não aquele grupo ínfimo de milionários, né, mas que deu certo para um número significativo de pessoas, foi justamente nessa época de ouro do capitalismo, que foi na época que existia a União Soviética, né, que foi um contrapeso importante, né. Quando acabou a União Soviética, os capitais, né, os capitalistas, se sentiram à vontade para ir com tudo, né, para voltar àquele esquema de sugar tudo, tirar tudo, acumular ao máximo e não deixar nada para ninguém, né? E um desses movimentos para procurar mão de obra mais barata foi um movimento de exportação, vou chamar assim, né? De transferência de plantas industriais dos Estados Unidos para o Sudeste Asiático, para a China. Hoje em dia, se enxerga nesse movimento que aconteceu na década de 90, durante o período Clinton, como um movimento que possibilitou a ascensão da China, que tanto preocupa os Estados Unidos hoje. Mas isso foi causado por uma traição dos capitalistas estadunidenses à sua classe trabalhadora. Porque, claro, o capitalista não está nem aí para a classe trabalhadora. O capitalista é contra a classe trabalhadora, né? Deixando claro. Né? O fato de ser estadunidense, ele vai pensar na classe trabalhadora, mas para não pagar salários decentes para a classe trabalhadora americana, estadunidense, eles transferiram suas fábricas para lugares onde existia mão de obra mais barata, né? Então foi isso, né? Mas vamos parar para pensar um pouco nisso, né? Será que os operários estadunidenses estavam bilionários? Não, gente. É um padrão de vida de classe média. Ah, mas consumiam demais. Porque é uma sociedade capitalista, você não quer que o cara consuma? Eu sou a favor de outra sociedade. Mas na sociedade capitalista vai ter consumo, é isso. Então você vai querer que numa sociedade capitalista a pessoa não consuma? Isso é muito deprimente, que é o que acontece hoje em dia. Aliás, o tema desse vídeo é a tragédia neoliberal, né? E eu tô preocupado, gente, assim, por ser da classe. Se eu fosse rico, eu ia ficar mais tranquilo. Mas como eu sou da classe trabalhadora, me preocupa muito esse caminho que a gente está trilhando de neoliberal, né? O neoliberalismo naufragou,
o que está vindo aí é o que veio da ruína do neoliberalismo, né? Essa extrema-direita que está aí é uma reação ao neoliberalismo, assim como o nazismo os fascismos foram uma reação às crises liberais da década de 20 e 30, né? Então, essa nova extrema-direita está na mesma toada, né? Mas a história não se repete, tá, gente? Deixando claro, né? Não quer dizer que é tudo igual, não é tudo igual, não é. Tem semelhanças, existem padrões, mas essa própria extrema-direita é um pouco diferente, tem pontos diferentes do nazismo, assim, e que dá para ser explicado, por quê, né? Porque assim, não, o nazismo ele foi gestado em outra época, né? Numa época que, inclusive você pega o fascismo, os ministros da economia no início do fascismo eram liberais, né? Porque o fascismo chegou ao poder em 22, né? Já o nazismo chegou ao poder depois da crise de 29, então não dava para o fascismo, para o nazismo ser liberal em economia, né? E em política os fascismos de fato não são liberais, né? Nunca foram, mas o fascismo italiano no seu início chegou a ser liberal em economia, né? Isso é uma coisa que a gente tem que debater melhor, até porque nos livros escolares, mesmo nos que eram bons antigamente, a gente não deixava isso não era claro, né? Então o fascismo e liberalismo econômico não são contraditórios, né? Mas a extrema-direita agora, atual, ela é um pouquinho diferente da extrema-direita antiga, né? Mas eu não estou nem abordando isso nesse vídeo, não. Esse vídeo, ele é para abordar essa questão da classe média, né? Do ataque à classe média. E pra gente que se acha de esquerda, não achar que a classe média tem que se ferrar, que isso é uma burrice muito grande. A gente tem que todo mundo ser de classe média. Não é para a classe média ficar pobre. A gente não é a favor da pobreza, a gente é a favor dos pobres, né? O socialista, né? A pessoa de esquerda, o social-democrata, ele quer acabar com a pobreza. Ele não quer acabar com os pobres, ele não quer exterminar os pobres nas favelas, matar, né? Mas ele não quer que o pobre continue pobre, né? Então, assim, destruir a classe média, levá-la para a pobreza, não é o caminho, né? A gente tem que começar a tirar para dar para os pobres lá de cima, né? Tem que começar no topo da pirâmide, né? Mas tem uma esquerda, se é que a gente pode chamar ainda de esquerda essa esquerda, que como ela acha que não consegue tirar dos ricos, ela quer tirar da classe média, né? Então, assim, eu queria, o principal mensagem desse vídeo aqui é a gente entender que o que tem que haver é uma expansão da classe média, né? É pegar os ricos e super ricos e trazerem para a classe média e os pobres também trazerem os pobres para a classe média, né? Eu creio que para uma pessoa de esquerda, o que a pessoa de esquerda quer é que a sociedade seja toda de classe média, né? Que todo mundo... Claro que a classe média é uma posição relativa, né? A própria expressão classe média, ela pode ficar... escrever vários doutorados sobre o que é classe média. É claro que alguém vai dizendo, João, mas a classe média é o meio. Claro, sim, gente. Mas eu estou falando um meio, aquele meio com aquele padrão de consumo razoável, né? Que no nosso imaginário é associado à classe média, que a gente vê aquela classe média estadunidense fazendo aquele seu churrasco com hambúrguer mesmo, né? No jardim, e que é uma classe média que existiu em profusão até a década de 80 e que de lá para cá vai se esfacelando nos Estados Unidos e que vai ficando ressentida e que acaba culpando os imigrantes, culpando as cotas raciais, culpando uma pá de coisas, mas não os capitalistas, né? Porque assim, é o que eu estava comentando agora. Quem decidiu transferir as fábricas para o Sudeste Asiático e para a China, né? Para não pagar bons salários para os trabalhadores estadunidenses, que na sua maioria eram brancos, né? Os trabalhadores qualificados, né? Quem resolveu fazer isso foram os capitalistas. O ódio não é dos trabalhadores brancos perderem emprego, não é para ser dos pretos, nem dos imigrantes. O ódio, se o sentimento foi esse, tem que ser direcionado aos capitalistas, que foram aqueles que decidiram
tirar essas fábricas dos Estados Unidos e colocar em outros países, em busca de mão de obra mais barata, né? Então, assim, e essa mão de obra, e aí volto a dizer, eu não acho que os trabalhadores estadunidenses eram marajás, não. Se eles consumiam demais é porque a sociedade é uma sociedade consumista. Mas os Estados Unidos nunca teve welfare state de saúde. Eu queria até, aliás, esse meu vídeo eu quero focar nesses dramas, né? Eu tava lendo aqui, né, sobre a questão dos idosos no Japão, um país hiperdesenvolvido, mas os idosos roubam às vezes, furtam às vezes para ir para a cadeia, porque a pensão não está dando aposentadoria. Na Coreia do Sul, mesma coisa, estava vendo uma notícia que eu vi hoje outra vez, mas ela já é um pouco antiga, de idosas na Coreia do Sul, na Coreia do Norte não, as idosas na Coreia do Sul se prostituindo para sobreviver. A gente fala muito, né, tem o negócio do fentanil, né, que o Trump reclama, que o fentanil entra nas fronteiras estadunidenses. Mas por que existe essa demanda tão alta por fentanil, né, por opioides em geral, né? Por opioides em geral. Claro que tem a questão do barato e tal, dos drogados, mas tem muito essa drogadição em opioides, ela tem muita relação com a falta de tratamento médico gratuito. A pessoa nos Estados Unidos não consegue se tratar e ela acaba usando opioide, usando analgésico. Então, assim, o problema é o seguinte, né? Eu vejo que as pessoas são muito mais otimistas que eu. As pessoas parecem estar achando o mundo uma maravilha, né? Eu não acho. Eu acho que está muito difícil, está muito complicado. O neoliberalismo acho que deu uma destruída enorme no pouco que estava funcionando. Né? Que estava funcionando também, isso é verdade. Nos países de primeiro mundo, eles também só conseguiam dar aos seus trabalhadores uma condição boa porque suas empresas super exploravam os trabalhadores do chamado terceiro mundo, né? Do mundo em desenvolvimento, né? Do mundo subdesenvolvido, né? O sul global, como se chama hoje, né? Então é verdade que só era possível esse padrão de vida no primeiro mundo por conta da superexploração que acontecia no mundo subdesenvolvido, né? Mas aquilo ali funcionava, né? Aquilo ali o pessoal tinha um padrão de vida bom e ferrando com essa classe média, você não melhorou exatamente, tirando os países do Sudeste Asiático, né? Que aí sim, a gente pode dizer que o dinheiro que a classe média europeia e estadunidense perdeu, de certa forma, teve uma classe trabalhadora, teve pessoas saindo de pobreza na China, né? Isso é verdade, né? Mas o dinheiro, na verdade, ele não foi exatamente dessa classe média para a China. Você não teve uma distribuição que eu já acharia injusta, né? Você vai empobrecer uma classe média para tirar umas pessoas da miséria. Esse é o modelo que normalmente acontece, né? Mas é que eu não acho justo. Mas, na verdade, quem ganhou dinheiro foram os big empresários, né, estadunidenses, né? Aí acabou que os chineses, porque também tinha um projeto de país, né, se aproveitaram daquelas plantas industriais e desenvolveram o país, né? Mas a retirada da pobreza de milhões e milhões e milhões e milhões de chineses foi um subproduto, não era o que queriam exatamente. Os capitalistas não fizeram isso por altruísmo, vamos melhorar a vida dos chineses. Não era isso, eles queriam, obviamente, né, isso é claro, não precisava nem dizer, eles queriam aumentar os lucros, né, e conseguiram, né? Porque o capital ele quer sempre manter ou aumentar a taxa de lucro, o que é muito difícil de acontecer, né? Isso já dizia o velho Marx, né? Porque você vai aumentando a quantidade de capital acumulado para você ter aquela taxa de lucro, para a taxa de lucro continuar, tem que ser um lucro muito grande. Então há uma tendência, de fato, de maneira geral, né, a taxa de lucros decrescente. Você quer que o capitalismo é o lugar do ganho extraordinário, né? E o Estado, muitas vezes, como comitê executivo da burguesia, né? E aqui eu não estou fazendo isso contra o Estado, não. Se o Estado for democratizado, se o Estado for da classe trabalhadora, é um instrumento importantíssimo, né? A gente tem que tomar cuidado para não demonizar o Estado, né? Porque até o Marx
acreditava que, depois de muito tempo, na utopia comunista, não haveria Estado, né? Mas aí outra coisa, a gente está muito longe disso, né? A gente precisa de Estado. Eu veria aqui, porque eu ouvi um barulho na minha porta aqui, alguém entrar, mas a gente precisa de Estado. Então, eu estou só comentando que o Estado nos países capitalistas ele é dominado pela burguesia, então ele serve, inclusive, para dar lucros extraordinários. Mas a tendência da taxa de lucro, quando você vai aumentando muito o capital acumulado, é cair, né? E o capitalista nunca quer que ela caia, né? Então ele foi explorar a gente do outro lado do mundo, em detrimento dos interesses dos trabalhadores estadunidenses, para ter mais lucro, né? Mas esses trabalhadores estadunidenses, grande parte deles que agora estão ferrados, né? Tem um ódio, como eu falei, não dos capitalistas, né? Aliás, é muito curioso, porque essa extrema-direita ela tem um ódio antissistema, mas o ressentimento dela vai contra, não a autoridade que elas vão contra, é tipo o professor, por exemplo. Não é o poder, sabe? Eles não são contra o Trump, o Elon Musk, né? Cheio de pobre que idolatra o Elon Musk, né? Que é um sujeito cujo pai era defensor do apartheid na África do Sul, dono de Minas de Esmeralda. Ele nem era tão bom aluno, o Musk, enfim, mas não é essa meritocracia toda, né? O Elon Musk, inclusive, fez as suas principais empresas com dinheiro do Estado, né? Dos governos, né? Dos Estados Unidos, enfim. Então, assim, a gente está num momento muito complicado, porque em outras épocas, né? Quando houve a primeira crise, né? A crise de 29, né? Foi a maior crise do capitalismo, você teve um crescimento do fascismo, você teve uma extrema-direita emergindo, mas você teve também uma esquerda também crescendo, né? Hoje em dia não é o que está acontecendo, né? Não essa esquerda que eu, pelo menos, chamo de esquerda mesmo, né? Uma esquerda ligada à classe trabalhadora, com uma leitura, não sei se é dogmática do Marx, né? Acho que até tem uma frase do Lenin, não sei se tem até uma frase do Lenin, que tem até uma coisinha aqui escrita aqui, como que é? Não sei se é do Lenin, essa frase, né? Mas está o Lenin aqui. Mas acho que o marxismo não é um dogma, mas um guia para a ação. Eu não sei nem se é um guia para a ação, né? Mas um dogma não pode ser, né? O marxismo é uma ferramenta analítica, né? Que boa, né? Muito importante, né, imprescindível, mas também que não precisa ser a única, né? Eu não sou, eu não me vejo como marxista, nem sei se me digo que sou marxista, assim, eu acho Marx importante. Sei nem se eu posso até em algum momento me falar assim, não, eu sou marxista, em outro momento eu falo, não, gosto do Marx, acho importante, mas eu não sou fã de Bíblia, não, né, no sentido de. Mas essa esquerda que está vindo aí, era esse meu ponto, né? Ela é quase de direita, muitas vezes, né? Ela é no máximo progressista, né? Então, assim, a gente tá muito complicado, tá muito difícil a situação está muito, muito complicada, né? As pessoas estão ficando muito pobres, a aposentadoria, as pessoas estão ficando mais velhas, mas a aposentadoria cada vez se paga menos, né? O discurso é que o Estado não pode pagar as aposentadorias, né? Aqui no Brasil a gente gasta dinheiro com banqueiro, né? A gente, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente deixou aquela bolsa overnight pela bolsa títulos da dívida, né? Então, assim, a gente tem dinheiro no Brasil para pagar rentistas, né? Mas a gente não tem dinheiro para pagar os aposentados. Nisso assim é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, Chile, as pessoas destruídas, né? E como eu dei exemplo aqui antes, Coreia do Sul, Japão, os países desenvolvidos, né? Os países pobres, os pobres já estão acostumados a ser pobres há muito tempo, né? E aqui, gente, assim, não é quando eu estou falando assim, essa defesa que eu estou fazendo da classe média aqui, vamos dizer assim, que é uma defesa que normalmente a esquerda não faz, né? Assim, a esquerda fala muito dos pobres, né, da classe trabalhadora, porque né, a esquerda ela nasceu disso, né, ela desceu a defesa da classe trabalhadora, mas mesmo na sua origem, ela tinha uma representação da pequena burguesia também, né. Aliás, a representação era pequena burguesa, né? Mas aqui, gente, eu não estou defendendo aqui, mas isso que eu deixar claro, eu não estou falando assim, você não quer defender os pobres? Não, acho que a prioridade tem que ser os pobres.
Eu só acho é que a gente não pode empobrecer a classe média para tirar as pessoas da miséria. Porque não vai dar certo, não está dando certo. O neoliberalismo, ele arrebentou com as classes médias no primeiro mundo, e isso não deu certo, né? A vida dos pobres nos Estados Unidos não melhorou, né? Nesses anos de neoliberalismo, né? Quem ficou muito rico foram os super ricos, né? E, embora a prioridade deve ser sempre os mais pobres, a gente não pode fazer a esquerda não pode apoiar, no meu ver, essa retirada da classe média, esse modelo, né? Enriquece muitos ricos, dá umas migalhas para os pobres e destrói a classe média. Esse modelo é péssimo. Somente se a esquerda tiver ela como aparentemente comandando esse processo, porque a esquerda inclusive não está no poder, né? Não esteve no poder a esquerda, né? Aqui no Brasil a esquerda nunca teve no poder. Você pode dizer, a esquerda teve no governo, né? Um partido que foi de esquerda no passado, hoje em dia não sei se dá para dizer que é de esquerda ou não. O PT, né? O PT é de esquerda é um debate se o PT é de esquerda, talvez seja, né? Está à esquerda hoje em dia no cenário, né? E aqui, gente, assim, eu tenho até medo de falar qualquer coisa do PT. O cara tá criticando o PT, já não vou assistir. Eu já tenho 2 ou 3 espectadores só, eu posso perdê-los todos, né? Se acharem que eu estou criticando o PT. Mas assim, eu não sou a favor de idolatria, partido nenhum, tá? Nenhum partido. Até o partido que eu voto, eu até posso dizer que eu voto no PSOL em geral, também sou super crítico do PSOL, né? Acho bem ruinzinho. Aliás, essa questão que eu queria até debater, né? Hoje, assim, o que me motivou fazer esse vídeo foi justamente isso, né? A esquerda está muito ruim também. A gente está num momento muito ruim e a esquerda não está à altura, né, do desafio que se apresenta, né? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui para falar aqui. Acho que é mais ou menos isso. O vídeo já está grande aqui para o meu padrão, né? Os meus vídeos normalmente são mais curtos, esse aqui já tem 42. Mas é isso, eu acho que a esquerda ela deve lutar para fortalecer a classe média, para ampliar a classe média, para trazer os pobres para a classe média, e não para tirar da classe média, né? Porque assim, a classe média eu acho que já está meio no limite, né? Claro, tem uma classe média alta que tem uma sobra, né? Porque ela vai se aproximando um pouco da pequena burguesia, né? Há uma interseção aí entre classe média e pequena burguesia, né? Às vezes é a mesma coisa, né? A pessoa que é dono de uma padaria, né? Ele é de uma classe média, foi uma padaria boa aqui na Zona Sul, pode até ser de uma classe média alta. Se for uma rede de padaria, já é rico, é outra coisa, né? Mas, assim, eu não acho que o foco do distributivismo, né? Do tirar, tem que ser a classe média. Pelo contrário, isso quem faz é a direita, né? Quem sempre fez isso, o projeto neoliberal é um projeto da direita, né? Agora, essa nova extrema-direita, como, assim, de certa forma, a extrema-direita antiga, né? Nazista, né? O nazismo, ele, até a Segunda Guerra Mundial, foi o momento de maior ascensão ao Estado, né, de grupos que nunca tiveram no Estado, né? Porque antes quem mandava no Estado alemão era aqueles von, né? Eram os prussianos, né? Era né, o Junkers, né? Era aquela aristocracia e burguesia, aquela aristocracia que se aburguesou, né? Aquela burguesia industrial, né? Aqueles von, né? E aí o nazismo ele possibilitou uma ascensão de uma classe média ao poder, né? O Hitler, o Goebbels, essa galera não era rica, não era da burguesia, né? E o Trump agora, quando ele está fazendo esse protecionismo, ele está acenando para o trabalhador branco, né? Ele além de estar acenando, porque assim, qual é a diferença do Trump, dos republicanos do tipo Trump para os democratas do tipo Biden, né? Os democratas do tipo Biden ele representa aquela burguesia que ganhou com a globalização, né? O Trump, a burguesia que perdeu com a globalização. E acaba representando também aquele branco, aquele trabalhador branco que perdeu emprego, né? Esse pessoal que volta no Trump, né? Quem elegeu o Trump, basicamente,
foi o branco ressentido, né? Mas não só o branco, né? O Trump teve uma votação a maior de todas entre os pretos, né? Mas pequena ainda, né? Mas não sei se quem foi disso foi o Guga Chakra que falou que o Trump ganhou de lavada, né? Não, o Trump não ganhou de lavada, né? A porcentagem foi pequena, né? Porque dessa vez ganhou no voto popular, né? E os republicanos estavam ganhando várias vezes aí sem ser no voto popular. Dessa vez ganharam no voto popular. Mas não foi de lavada, mas realmente aquele trabalhador branco mais tosco, né? Ele votou no Trump, né? Então, assim, esse meu vídeo ele vem no sentido de alertar as esquerdas para a importância de abraçar a classe média. Porque é justo, é certo e é bom. É eficaz. Não pode abandonar a classe média. A gente quer fortalecer a classe média, a gente quer que todo mundo seja de classe média. A gente não tem que apoiar as classes médias serem oneradas, né? Eu sei que quando eu faço esse discurso, parece assim, eu posso o estereótipo que se imagina da esquerda é aquela, não, só penso no pobre, mas se empobrecer a classe média não adianta, vai virar pobre, então não é por aí, a gente tem que cobrar dos mais ricos, não tem jeito, né? Não tem outra solução, né? E reforma tributária é bem óbvia o que tem que acontecer. A própria reforma tributária que o governo Lula apresentou, a ideia de isentar quem ganha até 5 mil reais é corretíssima, né? Só que o problema, eu acho que o governo nem chegou a apresentar uma proposta justa, porque não tem nem força, né? Hoje em dia até a situação é muito difícil, até do governo atual, por mais que a gente queira criticar, não queira criticar o Lula, goste mais ou menos, mas tem pouca margem de manobra, né? Vou ligar o ar-condicionado aqui, que eu tinha desligado, mas tá quente pra caramba. E é porque ele fica em cima de mim aqui, aí eu, às vezes eu tenho que desligar, mas fica tão quente que... Mas enfim, eu acho que a gente tem que ser totalmente anti-neoliberal, inclusive nesse ataque às classes médias, né? Quando houver uma reforma tributária correta, né, que a gente está longe disso, né, isso não vai acontecer, a gente não tem possibilidade política para isso, a gente tem que fazer os muito ricos pagarem, né? Você não pode... isenção para quem ganha abaixo de 5 mil, perfeito. Depois, vai colocando alíquotas pequenas, né? E ela subindo. Porque até você pensar assim, quem ganha 50 mil ganha bem. Tudo bem, quem ganha 50 mil ganha bem. Mas é totalmente diferente, é uma classe média alta já, né? Pô, 50 mil, bom salário, né? Ou se for também o lucro que o cara tiver na empresinha dele, na lojinha dele, se for da pequena burguesia, que também faz parte de uma classe média, 50 mil, ok, um dinheiro bom, né? Pra você viver o mês, poxa, excelente. Mas é totalmente diferente de quem ganha 50 milhões, gente. É totalmente diferente. Até porque você ganha 50 mil, você para de ganhar, você te dança, né? Assim, rico, né? Tem até uma definição boa de rico, é aquele que não precisa trabalhar, né? Se você tem milhões e milhões e milhões, você não precisa mais trabalhar. Principalmente num sistema como o nosso, você coloca em renda fixa, né? Você vai lá recebendo, né? Enfim. Então, em relação à reforma tributária, só para deixar bem claro, eu acredito que você tem que fazer um escalonamento, né? Quem ganha 50 mil paga uma alíquota, quem ganha 100 mil paga outra, quem ganha 200 mil paga outra, quem ganha... E crescendo. Até taxas confiscatórias, entre aspas, que foram as praticadas na Europa do pós-guerra e que fez a Europa chegar a um bom lugar, né? Eu acho que a esquerda tem que defender taxações imensas, né? Para quem é bilionário, né? Quer dizer, na verdade, a esquerda tem que ser até contra a existência de bilionário, não contra a existência física, não é matar o bilionário, pelo amor de Deus. Aliás, deixando uma coisa bem clara, eu sou de esquerda, mas eu sou da chamada esquerda democrática, né? Assim, eu não... Depois esse é um assunto para um outro vídeo, né? Falar a questão da violência, putz, é uma questão longa, né? Mas eu não sou muito a favor, não. Esses papos de guilhotinou foi pouco, eu não sei, enfim, eu já estou entrando em outro debate, né? É porque eu estou preocupado, eu acho que a esquerda está equivocada. Até o stalinismo que estava escanteado, hoje em dia ele está sendo... Mas é um debate para um outro tema, e eu tenho até que ler um livro para fazer esse debate, que eu tenho um livro que eu tenho aqui, que está até ali. Ele até é interessante, eu tenho que ler até para poder conversar mais sobre esse tema. De conversar sobre a Revolução Russa,
sobre as experiências do socialismo real. Aliás, tem 2 livros. Tem um que tá aqui, olha só, gente, rapidinho. Aliás, olha essa camisa maravilhosa que eu... Mas daqui a pouco vamos dizer que é apropriação cultural, né? Olha essa situação complicada que a gente tá. Mas esse livro aqui é um livro interessante. Já tem um tempo já, do Rui Fausto, A Esquerda é Difícil. A gente pode concordar ou não, mas tem questões interessantes, né? Mais para concordar, ele fala questões legais, né? Ele fala sobre a importância de criticar o socialismo real, mas também não jogar o bebê junto com a água suja, né? Mas para entender melhor o que foi o socialismo soviético, um livro que eu tenho que ler aqui, que eu acho que é interessante, eu não li, mas eu acho que é interessante, é esse aqui. Não sei se dá para ver. Terror e Democracia nos Tempos de Stalin. Enfim, a gente tem muita coisa para debater, né, gente? Vamos ver se eu consigo. Mas o ponto é esse: o jeito que está caminhando o capitalismo na sua fase neoliberal vai ser destruidor. Está destruindo, está trazendo guerra, desgraça, neofascismo, né? Esse novo nazismo que está aí da extrema-direita. E que não é um fascismo igual, né? Tem diferenças, é um debate se a gente chama de fascismo, a gente pode chamar de neofascismo, não tem problema, mas não é igualzinho, a gente não pode achar que é igual. E então, assim, esse vídeo é uma crítica ao neoliberalismo, que eu acho que é a tarefa que existe para a humanidade hoje é combater o neoliberalismo, que é a desgraça que se abateu sobre a humanidade nos últimos 40 anos, né? E que uma enorme parte dos nossos problemas é ligada ao neoliberalismo. Claro que o ser humano tem várias questões, tem questão psicológica, tem doença física, tem os amores, as paixões, né? Pô, não dá para dizer que tudo na vida é luta de classes, né? Mas das questões que são relacionadas ao que nos é coletivo, né? Que não são questões individuais nossas, o neoliberalismo é a questão mais importante. O neoliberalismo ele já está dando em outra coisa, que nem era o projeto inicial dele, que até o que a Wendy Brown fala, né, que o projeto neoliberal nem era dar nessa extrema-direita que está dando, não. Até porque você está vendo, né? Deu no Trump e o Trump é antiliberal, né? Vamos ver se vai ser protecionista, mas deve ser protecionista, né? Eu falo que deve porque o Trump... a gente não dá para dizer que o Trump que ele fala, ele vai cumprir, né? Na guerra da Ucrânia, ele já disse que ia acabar em 24 horas, depois passou para 100 dias, depois para 120 dias, depois para 6 meses, né? Enfim, mas ao que tudo indica, ele vai ser protecionista, né? Hoje ou ontem, deu aquele tarifaço de 25% no aço, no alumínio, né? Então, o neoliberalismo produziu um monstro que talvez nem fosse o que ele queria, né? Que é um ponto ali da Wendy Brown, né? Tá vendo? Eu acabei recomendando 3 livros aí, né? Hoje, né? Falando de 3 livros. Que livro é uma coisa importante que a gente tem que ler, né? Está numa época que ler tá mais difícil, né? Mas é importante. Eu preciso ler muito. Então é isso, gente. Eu não sei se ficou razoável ou não, mas já tem quase 1 hora. Vou terminar por aqui. Mas é isso, gente. A gente tem que trazer a classe média pro lado da esquerda. Inclusive, é uma coisa até interessante, né? O PT, quando chegou no poder, o lulismo, né? Ele mudou, a base social do PT era a classe média, né? Hoje em dia a base social do PT é outra, né? O lulismo, né? Que o André Singer explica bem o lulismo, né? O André Singer é do PT, tá, gente? Que é engraçado que essa coisa, até um dos últimos vídeos que eu fiz foi esse, porque, enfim... é tanta coisa, né, gente? Vou parar por aqui, mas é isso. A gente tá numa situação complicada, né? O neoliberalismo destruindo o mundo praticamente entrando em guerra, a extrema-direita em ascensão e a esquerda, as esquerdas, né? Porque são muitas esquerdas, né? Mas as esquerdas um tanto quanto perdidas, eu acho, né? Então, vamos ver aí se a gente consegue se encontrar para tal altura do desafio que está sendo imposto aí. Falou? Abração, gente. Beijo para todo mundo.